As ligas camponesas no Brasil. Na década de 1950, o Brasil vivia um contexto de desigualdade extrema, especialmente no campo. Enquanto grandes latifúndios dominavam vastas regiões do país, a maioria da população rural vivia na pobreza e sem acesso a direitos básicos. O latifúndio brasileiro, grandes propriedades de terra, muitas vezes improdutivas na mão de poucos, concentrava riqueza e poder, enquanto o trabalhador rural era explorado, vivendo em condições desumanas, sem direitos trabalhistas, sem educação ou saúde. A maior parte da população camponesa não tinha acesso à terra, e aqueles que a cultivavam viviam sob o regime de colonato, ou arrendamento, com dívidas que nunca podiam pagar. Foi nesse cenário de desigualdade, com grandes concentrações de terras nas mãos de poucos e com os camponeses vivendo sem perspectivas de mudança, que surge um movimento de resistência. As ligas camponesas apareceram inicialmente em Pernambuco em 1955, com o objetivo de organizar e lutar pelos direitos dos trabalhadores rurais, mas também como uma forma de contestar o sistema de latifúndio que aprisionava os camponeses em condições de miséria. Este movimento foi liderado por Francisco Julião, advogado e militante político. Representava uma revolução silenciosa no campo brasileiro. As ligas camponesas foram criadas com um claro propósito: organizar os campos para lutar por direitos básicos, como acesso à terra, melhores condições de trabalho e o fim da exploração dos latifundiários. O movimento começou com uma pequena organização sindical em Pernambuco, mas logo se espalhou por vários estados do Nordeste, como Alagoas, Bahia, Paraíba, Maranhão e Ceará. A ideia era simples: unir os trabalhadores rurais e dar-lhes voz, mostrando que a organização coletiva poderia ser uma ferramenta poderosa para conquistar melhores condições de vida. Francisco Julião, advogado e idealista, percebeu que a única maneira de melhorar a vida dos camponeses era por meio da mobilização e da conscientização de sua força. Em seu manifesto, ele não apenas defendia o direito à terra, mas também o fim da estrutura agrária oligárquica que explorava os trabalhadores do campo e os mantinha em situação de subordinação. O movimento se articulava por meio de reuniões e ações políticas para sensibilizar o governo e a sociedade sobre a necessidade de uma reforma agrária verdadeira. As ligas camponesas não eram apenas sindicatos rurais, elas representavam um movimento político e social de grande envergadura, uma luta pela redistribuição da terra e pela justiça social. Qual é a maior importância do sindicato? Se não fosse ele, tava o negócio todo. Nós precisamos, vem ele, equilibra. Nós queremos o nosso direito, que estamos passando muita fome. Não tem direito a nada, só mesmo pegar uma força de manhã e sair, cortar a cana, e vão pagar, roubar a metade no preço e pagar como quiser. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. Hoje somos milhões de oprimidos, sob o peso terrível do trovão. Não, nós seremos redimidos. A reforma agrária, a salvação. Ei! A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. As ligas camponesas tinham 3 objetivos principais. Primeiro, a reforma agrária. Elas queriam que as terras pertencentes aos grandes latifúndios fossem divididas e redistribuídas entre os trabalhadores que, de fato, trabalhavam a terra. O movimento defendia que a terra deveria ser de quem a cultiva e não das oligarquias que a possuíam sem utilizá-la. Segundo, a melhora nas condições de trabalho. O trabalhador rural brasileiro naquela época era totalmente desprotegido, sem qualquer tipo de assistência social ou benefícios. O movimento exigia direitos básicos como salários justos, condições seguras de trabalho
e a garantia de dignidade. Por fim, as ligas também exigiam acesso à educação e à saúde para os camponeses, que até então eram completamente excluídos desses direitos básicos. As crianças que trabalhavam no campo não podiam frequentar escolas e os trabalhadores que se machucavam nas lavouras não tinham acesso a atendimento médico. As ligas camponesas defendiam que o Estado brasileiro tinha obrigação de fornecer esses serviços. À medida que crescia, se tornava cada vez mais uma ameaça para os interesses dos latifundiários e para o regime político da época. A ditadura militar, que chegou ao poder em 1964, logo identificou as ligas como um inimigo do Estado e uma ameaça ao sistema agrário dominante. Em um movimento brutal de repressão, as lideranças camponesas foram alvo de perseguições intensas. Francisco Julião e outros militantes foram presos, torturados e exilados. As ligas camponesas foram gradualmente desmanteladas pelo regime militar. Muitos camponeses que participaram do movimento também sofreram com a repressão. A Operação Araguaia, uma das mais violentas contra guerrilheiros e movimentos camponeses, deixou um saldo de mortes, desaparecimentos e prisões. O impacto foi devastador para o movimento. Com as desarticulações das ligas, os camponeses ficaram sem organização e a luta por seus direitos foi brutalmente silenciada. No entanto, mesmo após o fechamento das ligas, muitos dos princípios do movimento continuaram a inspirar as gerações seguintes de trabalhadores rurais. Assinava o artigo da Constituição que dizia isso, que qualquer cidadão só podia ser preso em virtude da lei, isto é, de um mandado autorizado pelo juiz. Era a única autoridade. Então o camponês decorava aquele artigo da Constituição e quando era preso, ele era um desgraçado, pé descalço, desmolavado, chegava na delegacia, o delegado, um capitão, um tenente. Apesar da repressão e do desmantelamento das ligas camponesas, seu legado continua a ser uma força vital para as lutas sociais no Brasil. O movimento inspirou outros movimentos sociais, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, que continua a lutar pela reforma agrária e pelos direitos dos camponeses até hoje. As ideias das ligas, como a organização coletiva dos trabalhadores rurais, o direito à terra e a luta contra a exploração, foram assimiladas por esse novo movimento, que nos dias de hoje segue na luta contra a desigualdade agrária no Brasil. A reforma agrária continua sendo uma das questões mais urgentes no país, e o exemplo das ligas camponesas ainda serve como inspiração para aquele que acredita em um Brasil mais justo e igualitário. Teve uma liderança lá combativa e fundaram o sindicato. Mas o sindicato sozinho não tinha condições de fazer nada, entendeu? E as ligas camponesas abafaram porque elas tinham o espírito de luta do pessoal das ligas era muito forte, entendeu? E aí, Júlio Santana, Maria Celeste, Jeremias, que era dessa parte da Mata Norte aqui, eles conheciam muito João Pedro Teixeira, que é lá da Paraíba, um grande lutador. João Pedro começou uma luta mesmo de dia à noite. Em momentos que ele chegava em casa, me abraçava, ficava abraçado comigo e dizia que iam tirar a vida dele, que iam tirar. E nossos filhinhos ficavam tudo chorando em volta dele de mim. E se eu, quando tirasse a vida dele, se eu assumir o lugar dele na Liga Camponesa. No momento que eu vi ele assassinado, peguei na mão dele e disse: João Pedro, eu vou assumir a sua luta para o que der dinheiro. E assumi a luta, a presidência da Liga Camponesa de Sapé. João Pedro foi uma personalidade muito boa. E até que ele só queria o bem dos trabalhadores, né? Ele lutar pela classe trabalhadora do campo, para que eles tivessem direito à terra, para plantar,
para manter seus filhinhos. Ele disse não ver seus filhinhos morrer de fome. Era uma situação muito difícil dos trabalhadores, daquelas usinas, daqueles engenhos. João Pedro sabia, minha filha, que iam tirar a vida dele, mas que continuava a luta. Continuava a luta e dizia, todo dia me abraçava, vão tirar a minha vida, minha filha, você continua a minha luta. Eu nunca tive resposta para dizer a ele que vou continuar, não, porque se iam tirar a vida de meu marido, como era que eu tinha essa resposta para dar? Eu ficava calada. Agora, no momento que eu cheguei em Sapé, que os nossos companheiros lá da Liga Camponesa já tinham trazido o corpo dele, estava o corpo dele naquele banco, que eu peguei na mão dele e disse, João Pedro, a partir de hoje eu continuo a sua luta para o que der e vier. Esta foi provavelmente a última participação de Elizabeth Teixeira num comício. Dei continuidade à luta de João Pedro, foi muitas prisões. A polícia me prendia como que eu fosse uma bandida, dando tiro. Dava tanto tiro em volta da minha casa, que chegou um dia, a minha filha mais velha, Marlúcia Teixeira, suicidasse. E ia no campo resolver os problemas, nos engenhos, quando botava os moradores para fora, embora que recebesse prisão, né? As prisões davam tiro, tudinho, mas eu continuei a luta de João Pedro para o que der. A luta das Ligas Camponesas é, sem dúvida, uma das mais importantes páginas da história do Brasil. Embora o movimento tenha sido esmagado pela repressão, ele deixou um legado de luta pela justiça social, democracia e direito humano. Para as futuras gerações de camponeses e trabalhadores rurais, a mensagem das ligas é: a terra deve ser para quem nela trabalha e a dignidade humana deve ser a base de toda a sociedade. O desafio da reforma agrária permanece, e enquanto houver desigualdade no campo, o espírito das ligas camponesas continuará a inspirar a luta pela terra e pela justiça no Brasil. Nosso canto de nossa vida terra, é a semente fecunda pelo vento, que espalha pelo campo e pela serra. Ei! A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. Não queremos viver na escravidão, nem deixar o campo de nascer, pela terra, pela paz e pelo pão, companheiros unidos venceremos. Ei! A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. Somos milhões de oprimidos, sob o peso terrível do tamanho, lutando nós seremos redimidos, a reforma agrária, a salvação. Ei! A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma raça presa ao cabo da enxada. Nossas mãos têm calo de verdade, a questão do trabalho honrado e duro. Nossas mãos procuram a liberdade e a glória do Brasil para
que adoramos não pode ser manchada com o sangue de uma alça presa ao cabo da enxada. A bandeira que adoramos não pode ser manchada com... Ah, gente, obrigada, gente.